Olha que interessante. Hoje, há mais pessoas vivas com mais de 60 anos de idade do que a somatória de todas as outras pessoas que já atingiram essa idade ao longo da história. Isso nos mostra como a população tem envelhecido. Isso nos mostra como tem se vivido mais. Isso é claro, graças aos avanços tecnológicos, avanço econômico, avanços na área da medicina, da área médica. Isso é um grande ganho à população, embora levante algumas outras questões e indagações muito pertinentes. Um outro dado muito particular é o seguinte: em 1940, uma pessoa ao nascer tinha uma perspectiva de vida de, em média, 40 anos de idade. Para ser mais exato, 44 anos para as mulheres e 39 anos para os homens. Hoje, nos dias que estamos, uma criança ao nascer tem uma perspectiva de vida de 75 anos. Isso nos mostra como a nossa dimensão populacional tem sofrido alterações drásticas e profundas. Antes nós dizíamos de uma pirâmide populacional, onde a base era contida por crianças, né? Mais acima os adolescentes, subindo ao centro os jovens, os adultos, e no pico dessa pirâmide, né, muito estreita, estavam os velhos. Hoje nós podemos dizer de um cilindro populacional, ou até mesmo de uma pirâmide invertida, onde as bases estão sofrendo um processo de estreitamento. Ou seja, de forma muito clara, nós temos vivido mais. O índice de natalidade caiu e hoje vive-se mais. Mas, frente ao viver mais, levantam-se algumas questões, principalmente de cunho filosófico. Algumas indagações. Como viver mais para quê? Viver para quê? Porque nós nos colocamos frente a algumas perguntas que nos falam da nossa existência. Temos vivido uma vida extensa, mas temos vivido uma vida intensa? Tem se vivido com qualidade? Tem se vivido de forma própria, de forma autêntica? Estamos apenas alongando, né, os nossos anos, mas não estamos alongando a qualidade do viver? Isto é algo que precisa nos indagar. Isto é perguntas que nós temos que fazer. Porque talvez acrescentar anos hoje seja muito mais fácil se nós tivermos uma alimentação saudável, se nós colocarmos no nosso dia práticas de exercício, se nós formos periodicamente ao médico, fazermos exames frente às adversidades, né? E muitas vezes as dificuldades de saúde, nós buscarmos terapias adequadas, nós iremos viver mais. Mas o modo com que nós estamos vivendo, o modo que nós temos vivido, é uma questão que tem nos indagar, tem que nos apelar. Bom, Viktor Frankl nos diz que a plenitude de sentido de uma vida não se diz respeito à extensão com que se vive. Ele dizia, para exemplificar isso, que a qualidade de uma biografia não se dá pelo número de páginas, mas se dá pela qualidade do que nela está escrito, pela plenitude do que nela se encontra. E é justamente isso que nós temos que parar para nos indagar, para nos perguntar. O modo como temos vivido, temos apenas completado páginas, nos alongado nas entrelinhas da vida, ou temos deixado uma vida que vale a pena ser vivida? Temos deixado um legado, temos encontrado o pleno sentido do viver em meio aos nossos dias. Bom, e aí eu convido a vocês a fazer esta volta dentro de vocês, a pararem, se indagarem e perguntarem mesmo o como nós temos vivido. Nós iremos nos confrontar, por exemplo, com homens do Antigo Testamento, como nos relata as Sagradas Escrituras, que viveram 900, alguns chegaram próximo a viver quase 1 milênio, e nós vemos que nas entrelinhas, né, desta escrita, o que realmente eles queriam dizer era da plenitude do viver, da graça de se viver. Não é viver uma vida muitas vezes longeva, mas uma vida própria, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que se deixa algo àqueles que ficam, uma vida que pode ser contada, relatada, que pode ser lembrada. A graça, a plenitude
do viver.